bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica, esse podcast que você ama. Eu sou a Yasmin e hoje o nosso episódio tá um pouquinho diferente, um pouquinho mais leve, sem muita técnica, apenas pra gente refletir, contemplar. E pode ser que esse conteúdo te ajude a desacelerar aí na sua rotina, viu? Hoje a gente vem com um tema muito bacana, que é a arte de escutar o mundo e as pessoas. A gente traz esse tema com a inspiração de um texto do Rubem Alves, chamado Escutatória. E hoje eu trouxe para dividir com a gente esse tema a pessoa que me apresentou esse texto, né? Uma pessoa que eu tenho um carinho grande. Ele também é podcaster. Depois ele vai deixar a roupa dele aqui para a gente conferir. E eu quero acolher, né, aqui na Casa Autêntica, José de Jesus, mais conhecido como Jesus, né? Fotógrafo, musicista. Dá um oi aí pra gente. Olá, pessoal. Aqui é José de Jesus, né? Também conhecido como Jesus ou Jesus Fotógrafo, né? Conforme as áreas que eu atuo, tenho muitos nomes aí, né? Mas enfim, me chamo José de Jesus, trabalho com fotografia e trabalho também como músico, né? Como professor de música e instrumentista também. E além disso, também sou professor de língua portuguesa, né? Ou seja, eu caminho aí entre várias áreas que estão conectadas pela poesia. Costumo sempre estar dizendo que tanto a fotografia quanto a área de letras e quanto a música em si, né? A área da música, todas elas estão ali interligadas e aí me fazem aí sentir o mundo, né? E tudo que está ao nosso redor. E uma das formas, né, de sentir esse mundo é através da escuta, né, Jesus? Então, a gente vem com esse texto do Rubem Alves e eu acho assim que ele já começa com a maior porrada assim, na nossa cara, pá, assim, sabe? Que ele fala assim: todo mundo vê enunciado de cursos de oratória, né? Tem curso de oratória, curso de como falar bem, como se expressar bem. E aí ele continua: nunca vi anunciando um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Cara, isso assim, a primeira vez que eu li, foi um tapa assim na minha cara, porque é muito real, né? Hoje em dia, na terapia a gente traz muito isso, a importância de se escutar, a importância de poder, através da escuta, né, não só da passagem de sons pelo nosso ouvido, mas da escuta, que também requer atenção, é outro processo cognitivo que também está envolvido, o quanto é importante para que a gente possa lidar com o dia a dia, se reconhecer o outro que está diante de nós. Só que a gente também vai tocando no quanto é difícil ouvir, né? Parar para ouvir. O Rubem Alves, ele traz isso, assim, ele traz situações, né? Que o quanto é difícil fechar todas as abas na nossa mente e abrir espaço para quando o outro fala conosco. Ou então para quando nós mesmos, que às vezes eu falo assim na clínica, né? Eu desafio muito assim na clínica no sentido de dizer assim: será mesmo que você não sabe? Porque se você para escutar, né? Nós que trabalhamos com música, né? Porque também a gente, inclusive, já trabalhou junto, né? O Jesus tocando flauta divinamente bem e eu cantando. E a gente precisa falar assim: não, quando alguma coisa não encaixa, a gente precisa parar. Não, toca aí, toca de novo, faz esse tom novamente, faz esse toque novamente. E aí tu trabalha com isso, tu trabalha com imagem e com música. Então, como é que tu sente essa importância de escutar naquilo que tu faz hoje, né? Naquilo que, no teu trabalho, no teu dia a dia? A importância desse escutar, que leva também para um silêncio, porque a gente precisa silenciar a nossa fala para poder ouvir, né? Com todas as nossas ferramentas voltadas para isso. Então, como é que tudo isso tu vai vivendo no teu dia a dia? Pois bem, o primeiro passo, né, para o silêncio nas minhas profissões e nas minhas vivências é o fato de que eu trabalho diretamente com dois sentidos, né? Que o primeiro, ele é a audição e o segundo é a visão, né? É a absorção desses sentidos, né? A música, ele trabalha diretamente com a audição e a fotografia trabalha diretamente com a visão. Mas não é só isso, né? Eu estou falando sobre o sentido físico das coisas. E ao passo que eu preciso obter sucesso na execução de uma música ou em captar momentos, né? Eu preciso
silenciar, preciso com certeza silenciar. Mas isso não é só sobre silenciar os barulhos externos, é sobre silenciar os barulhos internos, assim como fala no texto. Mas, assim, nós temos todos os sentidos, né? Assim, o ser humano saudável, ele possui todos os sentidos, que é o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Mas eu costumo dizer que para você trabalhar diretamente com um desses sentidos, você precisa ter um atenuante, que é a sensibilidade. Então, para você trabalhar com o paladar, você precisa ter um paladar extremamente sensível. Daí você vai se tornar um sommelier, vai para gastronomia, né? Enfim, para aquelas áreas afins. E nós que trabalhamos com fotografia, né? Nós precisamos de uma determinada sensibilidade. E nós trabalhamos com música, precisamos de uma determinada sensibilidade também. Então, a sensibilidade, ela trabalha para a gente conseguir silenciar os barulhos internos. Então, o que faz a gente silenciar os barulhos internos é a sensibilidade. Porque, assim, não existe coisa mais difícil do que você silenciar as vozes da sua cabeça, né? Gente, Então, ele tá dando uma dica preciosíssima, viu? Porque realmente é é bem muito difícil. difícil, é muito difícil você silenciar as vozes da sua cabeça. Mas nós, enquanto artistas, né, nós, enquanto pessoas que trabalham com determinado tipo de arte, a gente tem que aprender a sentir. Quanto mais a gente sente, mais a gente consegue vender o nosso produto, literalmente, porque a fotografia mais sensível é de quem consegue enxergar além. A música mais sensível é de quem consegue tocar além, né? Então, isso é graças à sensibilidade, né? Então, nós trabalhamos com arte, nós temos que amadurecer essa sensibilidade, e a gente só amadurece essa sensibilidade literalmente silenciando as vozes da nossa cabeça de forma intencional. Mas essa forma intencional, ela envolve muitos fatores. Envolve nosso contexto, envolve nossa cultura e envolve a terapia também. Por que ela envolve a terapia? Porque através da terapia você vai conseguir organizar as vozes da sua cabeça, né? Então, com isso você vai conseguir isolar melhor os sentimentos e isolar melhor a sensibilidade daquilo que você vai trabalhar. Então, eu gostaria de dizer também que a música, ela nasce no silêncio. E a fotografia também. A fotografia também nasce no silêncio. Então, quando tudo está acontecendo, vou citar 2 exemplos práticos. Quando tudo está acontecendo em um casamento, pode estar acontecendo tudo, eu estou ligado em todos os discursos e em todas as emoções que estão acontecendo. Mas dentro da minha cabeça, eu realmente preciso estar em silêncio, porque ali eu tenho que isolar a minha visão para eu conseguir enxergar além daquele momento, né? Além dos barulhos que estão acontecendo naquele momento. E a mesma coisa acontece na música. Quando a gente vai escutar um concerto, isso acontece muito nas minhas aulas e eu já levei isso muito para a prática com os meus alunos, porque eu não ensino eles apenas a tocar, eu também ensino eles a escutarem, né? Porque a maior gáfia, a maior falta de educação em um concerto que você vai assistir em um teatro é fazer algum barulho. É o seu telefone tocar, é você conversar, porque você não vai conseguir escutar e o seu colega também não vai conseguir escutar, vai perder a sua concentração, vai perder o acesso à sua sensibilidade. Então, é muito importante o silêncio. A música nasce no silêncio para você conseguir isolar o seu sentido, para você conseguir atingir o ápice da sua sensibilidade, você precisa silenciar. E silêncio é treino, silêncio é prática e silêncio é sensibilidade. Uma das maiores verdades e fatos é o quanto muitas vezes o silêncio incomoda, né? E aí a gente já até falou sobre isso aqui em alguns episódios da Casa Autêntica, mas o quanto ele também salva, o quanto do silêncio brota, nasce arte, nasce algo novo, nasce um momento novo. Então essa ideia dessa reflexão de escutar mais também compete silenciar mais, né? Com certeza, uma coisa depende da outra. E para a gente ficar falando, é automático, a nossa mente já pensa no que falar, né? Mas se a gente está disposto a escutar, às vezes a gente nem sabe. Eu trago muito isso, eu bato muito nessa tecla, que você pode estar passando por alguma situação e você já quer logo que a situação se resolva, beleza. Mas existe ali um período, um tempo, um momento em que ela não é de você agir, é de você sentir aquilo que aconteceu naquela situação, sentiu como isso mexeu contigo, sentiu, e a partir daí você tem uma luz de como agir. Então, assim, como tu trazendo essa questão da sensibilidade,
né? Sensibilidade na delicadeza, mas sensibilidade também, como tu estava falando, em sentir, né? Que nos leva a uma percepção, seja um sentimento, seja uma pessoa, seja uma situação, e por aí vai, né? E aí, quanto muitas vezes nos fere, nós nos ferimos e ferimos os outros quando a gente não percebe como o outro muitas vezes nos comunica as coisas. No texto, eu acho assim genial, porque Rubem Alves escreveu esse texto quando? Né? Há muito tempo. E isso parece que foi uma história que ele contou de ontem, né? Que é a história das mulheres no ônibus, que cada uma vai contando sua história, seus sofrimentos, e aí elas começaram como se fosse a brigar quem sofria mais. Ai, mas eu passo por isso. Ai, não, mas meu marido tá sofrendo. Ah, não, fulano tá pra morrer. Então, assim, parece que quando você escuta uma pessoa, quando elas não estavam se escutando, parece que entraram ali numa competição de quem sofria mais e elas não escutavam o que a outra estava tentando comunicar. E aí isso nos leva a perceber o quanto às vezes nossa escuta é falha, né, Jesus? Quando uma pessoa vem falar com a gente já tá. A gente costuma dizer 7 pedras na mão, né? Às vezes a gente já tem uma resposta pronta com aquilo que a gente conhece, sabe, ouviu falar da pessoa. Dentro da nossa prática clínica, isso é muito vivo, assim, né? Pertinente, porque acaba que eu ouvi falar uma coisa da pessoa. Mas quando eu encontro ela dentro da terapia, ela é totalmente diferente. Então, escutar também exige eu abandonar os meus julgamentos, né? Escutar também é abrir um espaço para que o outro exista da forma que ele é. Né? Escutar é silenciar suas filosofias internas. Isso! É aquilo que eu sei, aquilo que eu reflito, eu silencio para que eu possa acolher aquilo que está me chegando, né? E por que tu acha, José, que é tão difícil ouvir sem responder logo de cara? Por que tu acha que hoje em dia é tão difícil a gente ter esse acolhimento? Por que tu acha que é tão difícil silenciar as nossas filosofias? Isso é uma questão, assim, muito intrínseca, porque, nossa, é realmente algo muito corriqueiro. Acredito que qualquer pessoa possa fazer esse exercício de quando você estiver nas suas próprias conversas, você começar a notar mais sobre o quanto que as pessoas estão falando e quanto que elas não estão silenciando, ou até mesmo quanto que você está com vontade de falar, ou quantas ideias existem dentro de você. Mas só que eu acho que essa ideia justamente de não conseguir silenciar, essa dificuldade de não conseguir silenciar e essa necessidade de estar sempre falando com as suas filosofias inteiras, né? Tudo ali você tem alguma resposta, você tem algum pensamento. Isso é uma prática que seja da sociedade ocidental mesmo, né? Porque a nossa cultura, ela foi pautada no aceleramento das coisas. Eu volto até mesmo lá para o nosso sistema econômico, a questão do consumo, a questão das necessidades, né? E o quanto que a sociedade ela impulsiona a gente a sempre querer mais, a estar acelerado, que aí vem a era da tecnologia, acelera tudo, é 1 milhão de informações e a gente, de cuidar de si, a gente parar para silenciar. Porque existem muitas informações o tempo todo. Então, eu acredito muito que seja cultural, né? Porque a gente vê uma diferença muito grande para a sociedade oriental, principalmente para as religiões orientais, né? Que são as religiões que pautam mais a meditação, né, que pautam mais a questão do silêncio em si, e esse trabalho com o silêncio. Todas as religiões em si, elas trabalham o silêncio, né, mas as culturas orientais, elas têm isso mais forte. Eu não sei como funciona, ainda quero ir na China, no Japão, para ver como é isso, para ver como é isso na prática, né, mas só que estudando e lendo muito sobre isso, e também lendo sobre a música oriental, a gente vê muito a apreciação do silêncio, da meditação e da contemplação, né? Porque a partir da contemplação é que você consegue literalmente enxergar mais coisas. É algo que também é trago no texto do Rubem Alves, quando ele traz a imagem da catedral submersa, que você só consegue enxergar os detalhes de uma catedral que está submersa dentro d'água se você estiver com a boca fechada. E essa boca fechada é a boca das suas vozes da sua cabeça, tá entendendo? Então, para você contemplar, para você conseguir enxergar, você realmente precisa estar em silêncio, né? E esse silêncio parte desse silêncio interno, dessa filosofia interna.
Um poeta que eu gosto muito de citar com relação a isso também é o Fernando Pessoa. Quando ele escreve como Alberto Caeiro, né? Alberto Caeiro, ele traz muitas questões filosóficas, ele é muito um poeta da filosofia. E aí tem alguns poemas que ele traz. Penso não como quem tem filosofias. Eu quero enxergar isso não como quem tem filosofias, mas como quem enxerga. Eu quero olhar para o sol não como quem pensa, mas como quem enxerga. Eu quero olhar para o amor não como quem pensa, mas como quem enxerga. Então é olhar as coisas como elas são e não como eu aprendi a olhar para aquilo. Ou não como as vozes na minha cabeça vão construir inúmeras teorias sobre aquilo, mas é enxergar. Assim você consegue notar mais as coisas e absorver mais. E amadurecer as sensibilidades que são necessárias para a gente absorver esses sentidos, para a gente literalmente apreciar cada sentido que a gente tem, né? Porque quando a gente está com as vozes da nossa cabeça em muito barulho, a gente não consegue apreciar a comida da nossa mãe, a gente não consegue olhar para o pôr do sol e achar aquilo bonito, a gente passa por tudo sem apreciar. Aproveitar a presença de uma pessoa, né, que está do nosso Exatamente. lado. Exatamente, você literalmente sentir os sentimentos que devem ser sentidos para que você consiga amadurecer internamente o seu coração e etc, etc. Então, a gente precisa parar para escutar, e esse parar para escutar vem de toda essa construção, né? E eu acredito, voltando para a pergunta, né, que essa dificuldade, ela é da nossa sociedade ocidental. E a gente tem muito a aprender com as culturas orientais sobre a contemplação. Porque quando a gente aprende a contemplar, é um caminho sem volta. Você passa na frente do sol e você vai achar bonito. Você passa na frente da sua mãe e você vai dar um cheiro nela, tá entendendo? Isso nos faz bem. Porque estar em contato com o nosso interior pode parecer assustador, mas às vezes é o que nos falta. Às vezes é o que nos falta. Tem um outro autor, você falou uma coisa que na hora que você falou me veio em mente o Schopenhauer, né? Que ele fala muito sobre a questão da solidão, porque ele acredita que a pessoa vai amadurecer, vai tornar-se sábio quando ele aprender a estar só, porque enquanto ele estiver em má companhia, enquanto ele estiver sozinho, ele não tem riqueza nenhuma estando sozinho. Então ele precisa aprender a estar sozinho para que ele consiga estar com os outros, porque somente estando sozinho você está de cara a cara consigo mesmo. E como é que você vai não gostar de estar consigo? Você precisa fazer as pazes consigo, não é não? Então, a pessoa que não consegue estar em solidão seria uma pessoa pobre, segundo ele. Mas ele é um filósofo pessimista, né? A vida não é só isso. A vida não é só isso. Mas a gente pode aprender muito com isso. Com certeza. Para você que está nos escutando, com certeza está passando aí pela sua cabeça, né? Será que eu estou precisando escutar mais? Será que eu estou precisando parar mais de falar? E, gente, aqui não é parar de falar de birra ou de ninguém. Não, porque tudo que a gente reforça aqui na casa e a gente aprende dentro da terapia é que quanto mais a gente se expressa, mais a gente se reencontra e mais a gente se sente bem. Mas é aquele momento em que você não precisa falar. Às vezes, eu não sei se vocês já tiveram em uma discussão em que eu já acompanhei, vendo, né? Uma discussão onde as duas pessoas estavam falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Mas como elas não se escutavam, elas não chegavam num consenso. E aí, eu deixei o primeiro dia, e aí, na segunda vez, eu vi de novo. Aí, na segunda vez, eu falei assim, vocês entenderam que vocês estão falando a mesma coisa? Né? E aí, depois eles ficaram um pouco calados, né? E aí, depois vieram. Realmente, a gente entendeu que a gente estava pensando igual, mas não estava sabendo comunicar isso. Por quê? Porque um não escutava o outro. Era só dando, né? O que o José traz, né? As suas filosofias, mas as suas ideias, assim, né? Uma em cima da outra. E aí, um outro momento do texto que o Rubem Alves traz, que é a parte mais pro finalzinho, foi de uma experiência que ele teve, onde ninguém falava. E aí, quando uma pessoa falava, todos escutavam e depois voltavam ao silêncio, né? Lá no finalzinho do texto ele traz. E aí, ilustra muito isso que a gente está falando, né? Jesus, assim, o fato de que o silêncio sendo esse terreno onde a palavra nasce de uma maneira diferente. Com mais cuidado, com mais verdade, com mais coerência. Eu acho que escutar é ser coerente muitas vezes. Quero trazer essa palavra, assim, coerência, sabe? Escutar as coisas, as pessoas, o mundo, o seu coração, o que você sente,
te traz isso, traz coerência. Pode trazer coerência para as tuas ações, né? Para o teu pensar e para as tuas ações também. Tu já falou um pouquinho, né, sobre como o silêncio atua no teu processo criativo, dentro da música. E aí, Jesus, eu queria saber agora, dentro dos teus relacionamentos, tá? Relacionamento com tua família, com teus amigos, no teu relacionamento amoroso. Qual a importância, tua experiência, desse momento de escutar? Desse momento de parar, não falar nada, mesmo que a outra pessoa espere que você fala, mas esse momento de escutar. Tu falou um pouquinho da experiência nas tuas profissões, mas agora traz um pouquinho pra gente da tua experiência, das tuas relações. Uma coisa que me fez refletir agora nesse momento, eu retomo até algo que eu falei anteriormente, que é sobre a sensibilidade e a escuta e a contemplação, elas são caminhos sem volta. Quando você vira a chave de que você precisa escutar mais, você não consegue não parar mais, sabe? Você realmente sempre está parando para escutar, você sempre está parando para enxergar. Então, esse processo de silenciar, ele mudou muita coisa na minha vida. Mudou muita coisa na minha vida quando eu amadureci esse processo de silenciar, porque ele me fez sentir mais as coisas, e isso amadurece muito mais a nossa percepção sobre as pessoas, amadurece mais a nossa percepção sobre nós mesmos, amadurece a nossa percepção com relação às nossas relações, porque os sentimentos que eu tenho hoje pela minha família, né, seja no relacionamento amoroso também, a gente enxerga e escuta de uma forma totalmente diferente. E essa forma diferente eu coloco totalmente voltado para a compreensão. A gente consegue compreender muito mais os contextos. A gente consegue digerir melhor as coisas. Através do silêncio e dessa escuta ativa, a gente consegue compreender mais o outro, a gente consegue compreender mais o contexto do outro, a gente consegue chegar em resoluções de uma forma muito mais fácil. O diálogo flui mais, né? O diálogo flui mais. Então, eu acho que o silêncio, ele transforma muito as nossas relações. E essa transformação de relações, ela vem muito através disso. Através da compreensão do outro, porque escutando, aprendendo a escutar, né, e exercitando a escuta, você consegue compreender muito melhor do que quando você dá voz às coisas que estão na sua cabeça. Então, o outro é o outro, eu sou eu. Então, parando para escutar, a gente consegue escutar melhor o outro e a si mesmo. Então, hoje a gente conversou sobre o silêncio, sobre a escuta, sobre tudo aquilo que acontece nas entrelinhas das palavras que são magníficas. Às vezes um silêncio, já diria, acho que é a Luan Santana que fala que o silêncio fala mais que 1000 palavras. Ou eu não sei se estou misturando as coisas. Mas enfim, né? O quanto é importante, né, essa vivência. E esse episódio também é para te lembrar que ouvir é um gesto de presença. Outra dica, se você que está nos escutando sente que precisa ser mais presente na vida de outra pessoa, talvez ouvi-la seja, né, um gesto dessa presença. A presença é um dos maiores presentes que a gente pode dar para alguém, né, José? Com certeza, com certeza. E para nós também. Sim, para nós também. Eu quero te agradecer, né, por partilhar com a gente, né, os teus dons, os teus conhecimentos, as suas filosofias também, né? A casa está aberta, tá? Para você. Seja bem-vindo. Volte mais vezes. Obrigado. Tá? Estou totalmente aberto, viu? Pode chamar. Que bom. E a gente vai deixar aí. Fala pra gente os arrobas aí dos seus trabalhos pra gente te acompanhar. Pronto, olha, o meu Instagram principal é IesusFotos, tá? IesusFotos com PH. O nosso podcast aqui em União se chama Goiaba Sem Bicho, né? A gente traz aí muitas histórias, muito aprendizado, muitas vivências de vida, enfim, muitos temas. É só procurar no Instagram Goiaba Sem Bicho com X, tá? O nosso bicho é com X. Porque com X é mais legal. Com X é mais legal, exatamente. O podcast dele, gente. Exatamente. E o nosso projeto de música se chama Orquestra Jovem de União, né? Que a Orquestra Jovem de União é o projeto aí que eu dou aula, sou responsável pelas cordas friccionadas, então estamos fazendo muita arte por aí. Que bom. Então, a nossa produção vai divulgar aqui na legenda todos os arrobas do José. A gente agradece mais uma vez. E você que ficou nesse episódio até agora conosco, muito obrigada, tá? A gente se encontra na próxima quarta, às 12 horas. Aqui a gente mais fala que escuta, mas depois daqui é só escuta, escuta, escuta.
escuta, porque faz sentido também pra gente. Percepções e sensibilidades. Isso! Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.